Passando por aqui para a gente poder falar um pouquinho mais daquilo que nós temos vivido, dessa experiência maravilhosa de depender de Cristo, de depender da sua palavra, da sua verdade. Hoje eu quero falar com você que Deus é quem cuida e a gente precisa entender isso. O Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele vai fazer. Então, se você precisa de cuidado, é só Deus quem vai cuidar. Eu olho para a minha vida hoje, eu olho para a minha realidade de família, para a minha caminhada, e vejo que nesse processo todo da minha vida, quem cuidou sempre foi Deus. Mesmo antes de eu conhecê-lo na essência, foi Ele que cuidou. Hoje, ainda mais, Deus é quem cuida. Conta-se uma história que existia um homem muito rico. E esse homem muito rico, ele tinha muitas posses, apaixonado por obras de artes. Viajava o mundo todo pelos museus mais famosos do mundo, procurando as obras de artes para comprar. Um profundo colecionador de obras de arte, um profundo colecionador de carros, carros bonitos, carros novos, carros de fama, né? Um homem muito rico. Casado, tinha uma esposa, e as suas viagens na busca dos seus sonhos, dessas obras onde ele pagava milhões e milhões de dólares nos seus investimentos, no fundo de toda a sua riqueza, no fundo de tudo aquilo que ele sonhava em buscar, ele tinha uma ausência. E a ausência que tinha dentro dele, na verdade, era a ausência de um filho. Ele não podia ter filho. Então ele ocupava o seu tempo viajando, levava sua esposa viajando, comprando, investindo, tinha as suas fazendas, tinha seus carros, tinha seus servos, seus trabalhadores, e a vida, na verdade, ele impunha essas condições. Ele não podia ter filho. Até que um belo dia, em uma de suas viagens, a sua esposa se sentiu mal. Sentiu um desconforto estomacal, procurou um médico e, para surpresa deles, naquele dia, ele teve a alegria de saber que a sua esposa estava grávida. Voltando para sua terra natal, muito feliz, procurou os médicos, procurou os melhores hospitais, os melhores médicos, foram feitos os exames, e após os exames, chegaram à seguinte conclusão. O médico chamou e disse: realmente, a sua esposa está grávida. O problema é que a sua gravidez é uma gravidez de risco. E nós estamos muito preocupados porque quando chegar o dia do parto, nós não sabemos se ela vai ter condições de subsistir a esse parto. E eles passaram um tempo aguardando, e quando chegou no parto, como assim havia dito, a mãe faleceu. Ficou o filho, aquele homem pegou o seu filho, foi para sua casa, chamou os seus servos, chamou os médicos, chamou enfermeiros, chamou os vizinhos, tinha uma senhora que trabalhava com ele também, chamou para vir para cuidar, e montou aquela equipe para poder cuidar do seu filho. Seu filho muito bem cuidado, foi crescendo, mas quando cresceu aquele menino, eles perceberam com 7, 8 anos que aquele menino não era normal. Aquele menino, ele tinha um problema, ele era muito feio, mas muito feio mesmo. E aquele menino, mas era a paixão do pai, era a paixão do pai. E aquele menino foi crescendo, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, quando aquele menino completou 12 anos, ele, por conta de uma enfermidade, ele também faleceu. Procuraram saber o que havia acontecido com aquele menino, por que aquele menino havia falecido, o que aconteceu, por que isso? Descobriram que era uma doença genética, que provavelmente a mãe tinha, o avô tinha e o bisavô também tinha. O pai, tomado de uma profunda tristeza, mas de uma profunda tristeza, e você sabe que a tristeza adoece, você sabe que a tristeza mata, e tomado por essa profunda doença, por essa profunda tristeza, ou assim, melhor dizendo, ele também faleceu. Deixou o seu testamento, e depois que tudo aconteceu, o cartório resolveu fazer a abertura do seu testamento. E lá no seu testamento estava que tudo aquilo que ele havia deixado teria que ir para um leilão, e depois do leilão, todo o dinheiro que fosse arrecadado seria levado para obras de caridade. Marcaram o leilão, vieram os homens, os colecionadores do mundo todo. Aquela pequena cidade foi invadida por carros, por homens milionários, mulheres milionárias, aviões. O aeroporto
da cidade vizinha foi tomado de tantos aviões e se reuniram naquele lugar 3, 4 mil pessoas para, na verdade, fazer a leitura do Testamento e vamos comprar aqui todas as obras de arte, porque afinal de contas são muitas coisas, obras de artes, carros, fazendas, enfim, cada um no seu interesse. E aí, quando o moço do cartório abriu, ele disse, olha, primeiro de tudo vai ser vendido um quadro. Um quadro. E o quadro é o quadro do filho do homem que morreu. Quando esse menino tinha 9 anos, eles estavam viajando e eles passaram num determinado lugar e tinha uma pessoa assentada na calçada pintando um quadro. E o pai pediu para que fosse feito o quadro. E aquele homem fez, não era um especialista na pintura. O menino já tinha um problema, já era feio. Naquele quadro ele não ficou muito mais bonito, ele ficou muito feio. E quando aquele quadro foi exposto para venda, e aí o leiloeiro abriu o leilão e falou, quem vai comprar esse quadro? E todo mundo olhando um para o outro, falou, mas esse quadro a gente não quer. Esse quadro nós não precisamos, nós queremos os outros. E aí quem vai dar alguma coisa nesse quadro e vai daqui, vai dali, o tempo foi passando, ninguém queria, na verdade, comprar nada, comprar aquele quadro. Até que uma senhora no meio lá, Dona Expedita, ela levantou e falou, eu gostaria de dar um lance nesse quadro. Mas quem é a senhora? Falou, eu moro aqui, eu vi esse menino nascer, eu cuidei dele, cuidei da mãe dele, né? Eu conheço toda a história aqui da casa, sempre esteve junto, o pai dele me deu ali a minha casinha, a minha chacrinha, eu vivo ali muito bem, mas eu estou vendo que esse quadro vai ser muito importante para mim. Vai ser muito importante para mim, então, só que eu não tenho dinheiro, eu tenho pouco dinheiro aqui. Quanto que a senhora tem? Ela pegou a bolsa, pegou as moedas, contou ali e falou, eu tenho 5 reais. Tenho 5 reais. Pode ser? O leiloeiro disse, pode ser, 5 reais, pode ser. Aí o leiloeiro perguntou, quem dá mais? Dou-lhe uma, quem dá mais? Dou-lhe duas, quem dá mais? Dou-lhe 3. E foi vendido por 5 reais. Quando o quadro daquele menino foi pego, e para entregar para aquela mulher, ele percebeu que atrás tinha um envelope. E aí aquele envelope foi aberto, era a carta do pai. E a carta do pai dizia assim, contando toda a história, e disse, esse menino foi o amor da minha vida. Esse menino foi a razão da minha existência. Durante muitos anos, tudo que eu construí, tudo que eu comprei, tudo que eu fiz, foi para ele. Foi para ele, eu fiz tudo para ele. É o meu amor, é a minha paixão. Esse menino foi tudo para mim. Aconteceu o que aconteceu, mas ele é tudo para mim. E eu quero declarar aqui que quem comprar o quadro desse meu filho vai herdar todos os outros quadros. Porque este aqui é o quadro mais valioso e o mais importante. Aí você me pergunta, mas como pode? Pois é. Aquela senhora com 5 reais, ela comprou o quadro que ninguém queria comprar e herdou aquela fortuna daquele bilionário. O que eu aprendo aqui? Quando eu olho para a realidade de Deus, eu vejo Deus como um pai bilionário. Ele tem muito mais do que esse homem tinha. Ele possui o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é dono do ouro, a Bíblia diz que ele é dono da prata. Mas quando ele enviou o seu filho Jesus, e quando seu filho Jesus passou por aqui, a própria palavra em Isaías 53 diz que o nosso Cristo amado, ele não tinha nenhuma beleza para que pudéssemos nele desejar alguma coisa. Mas ele é o Filho de Deus que morreu por mim e que morreu por você. Aquela mulher, quando comprou aquele quadro, quanto que ela pagou mesmo no quadro? 5 reais? Não. Ela não pagou 5 reais no quadro. Sabe o que ela fez? Ela deu tudo o que ela tinha. Sabe o que Deus espera? Que eu e você possamos dar tudo o que nós temos para Ele, para Cristo, o nosso único e o nosso suficiente Salvador. Somente Ele pode nos salvar. É Ele. Se nós queremos a salvação, se nós queremos realmente um dia estar com o Senhor, nós precisamos amar o Pai, mas também amar o Filho. O Filho amado de Deus morreu por mim e morreu por você. Entregou a vida dele por mim e entregou a vida dele por você. Entenda isso, que quando eu olho para Jesus, eu não vejo nenhuma formosura. O seu rosto cansado,
o seu corpo cansado, mas Ele é o Salvador da humanidade. E muitos não têm dado valor a isso. Muitos têm pensado nos tesouros, muitos têm pensado na prosperidade, mas eu estou aqui dizendo para você que o Filho amado de Deus é o único que pode nos salvar. Então, Deus é quem cuida. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais, tudo Ele vai fazer. Deus te abençoe, um beijo no coração, fica com Deus.